Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus nos renove através da sua palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém. Até o versículo 12. Colossenses, mais uma carta de Paulo que nós estamos meditando, escrita pelo apóstolo Paulo quando estava em prisão domiciliar em Roma, aguardando julgamento, e ele escreve para essa igreja da cidade de Colossos, uma cidade próxima a Laodiceia, que fica na região da atual Turquia. Uma igreja que foi fundada por um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, e mais ou menos isso no ano 60, 62 depois de Cristo. Importante entender o pano de fundo, porém, assim, é mais importante ainda a gente entender qual é o tema principal dessa carta, que nós vamos meditar nessa semana. Colossenses fala sobre a centralidade de Cristo e este impacto que essa centralidade traz na nossa vida no dia a dia. Sabe, lendo o Novo Testamento, as cartas de Paulo, de Pedro também, de Tiago, a gente vai perceber que o Espírito Santo, no primeiro século, já estava de maneira direta despertando a igreja para manter os olhos na centralidade de Cristo. Lendo Romanos, lendo Filipenses, como nós lemos esses dias, Efésios e as outras cartas, a gente vai perceber que a nossa vida cristã vai sofrer muitas pressões do tempo que a gente vive, das circunstâncias que a gente enfrenta. Nós vamos sofrer pressões de todos os lados. Nós temos uma batalha contra a nossa natureza adâmica, nós temos uma batalha espiritual contra as trevas, e nós temos uma batalha contra falsas doutrinas e filosofias que tentam contaminar o rebanho de Cristo. E é impressionante olhar isso desde o primeiro século. No primeiro século vemos, quando todos os apóstolos escrevem, inclusive a primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João, a gente vai perceber o Espírito Santo despertando a igreja para manter os olhos na centralidade de Jesus, para não se contaminar com filosofias, com doutrinas estranhas à verdade de Deus e ao Evangelho. Então, desde o início, o inimigo e o homem já tentavam contaminar a essência do Evangelho. Sabe, você lê essa carta conosco nesses dias, nós vamos perceber que aqui havia uma influência, sobretudo no primeiro século, do gnosticismo. Muitas pessoas não estão tão habituadas com esse nome, mas quem lê os livros de teologia, de história da igreja, vão saber
que a grande batalha da igreja no primeiro século era contra o gnosticismo e contra os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que tentavam trazer doutrinas judaicas ou da lei e impor sobre os cristãos, entendendo que era necessário obedecer aquelas leis para ser salvos, ou seja, diminuindo o poder do evangelho, porque o evangelho do Senhor Jesus, ele não precisa de nada para ser adicionado a ele. O que nós precisamos é a centralidade de Jesus na nossa vida, é conhecê-lo, é adorá-lo, é um relacionamento profundo com Jesus. Amada, a igreja de Corinto tinha problemas internos, a igreja de Roma tinha problemas e conflitos que estavam vivenciando, a igreja em Colossos tinha alguns conflitos também de entendimento. A resposta para todas elas é a mesma. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, trazia para eles a mesma resposta, para enfrentar todos esses desafios e pressões externas e internas. Paulo dizia: voltem à essência do Evangelho, voltem à centralidade de Jesus. O que nós precisamos para que a nossa vida seja mais transformada, saudável, para que nós possamos realmente experimentar a plenitude de Deus? Conhecer a Jesus cada dia mais. Nós precisamos nos relacionar com Jesus cada vez de maneira mais profunda. E esta é a essência aí da carta aos Colossenses, assim como a gente percebe também aos Hebreus, ou seja, todas as cartas do Novo Testamento, elas traziam essa realidade para a igreja. No primeiro século, voltem à essência que é Cristo. A centralidade de Jesus é que cura as nossas emoções. A centralidade de Jesus é o que ajusta a visão da igreja. A centralidade de Jesus é o que nos liberta das falsas doutrinas, das obras da carne. A centralidade de Jesus é que nos faz viver na vontade de Deus. A centralidade de Jesus é que liberta a nossa mente das influências deste mundo. Amado, o mundo tenta nos hipnotizar. Acredite, há muitas pessoas entre nós, e nós podemos estar vivendo debaixo de uma influência hipnotizante deste mundo, que nos deixa desligados da centralidade de Jesus e conectados com tantas coisas que vão nos perturbando, que vão tirando a essência do evangelho da nossa vida. E o gnosticismo, a grande sutileza dessa filosofia do primeiro século é que ela era o gnosticismo praticava o que hoje a gente também vê em muitas igrejas, o sincretismo religioso. O que é isso? É tentar casar elementos do cristianismo com o paganismo, com o mundanismo, com filosofias onde o homem é o centro, ou seja, filosofias humanistas ou antropocêntricas. Tentar misturar elementos judaizantes com do misticismo religioso com o cristianismo vai nos afastar da essência. E Paulo, pelo Espírito Santo, nos escreve essa carta maravilhosa que a gente quer compartilhar nesses dias. Capítulo 1 de Colossenses, nós lemos até o versículo 12, que nós vamos comentar agora. Qual é a palavra que Paulo nos mostra sobre a igreja em Colossos? Qual é a ênfase de Paulo para a igreja de Colossos? Voltem à centralidade de Jesus. Mas ele começa a carta agradecendo a Deus por essa igreja. Muito importante a gente ser grato a Deus e perceber o que Deus está fazendo na igreja e na vida das pessoas, mesmo que elas estejam debaixo de algumas pressões e influências às vezes contrárias à vontade de Deus. Nós precisamos perceber o que Deus está fazendo. Versículo 3, depois da saudação inicial, Paulo diz: sempre damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então Paulo orava pela igreja na cidade de Colossos, agradecendo a Deus, percebendo o que Deus estava fazendo entre eles, percebendo a ação da graça de Deus entre eles. Nós não podemos perder de vista, amado, olhando para o Brasil, olhando para a igreja, olhando para nós não podemos perder de vista o que Deus está fazendo e o que Deus está querendo fazer, porque Ele está fazendo a obra, como Ele diz em sua palavra, aquele que começou a boa obra.
vai completá-la. Então Paulo começa agradecendo a Deus, e amado, nós precisamos ser gratos a Deus de maneira específica. Paulo agradece de maneira específica, ele nomeia aí razões por que ele louvava a Deus por essa igreja. Primeiro, porque essa igreja era marcada pela fé. Ela tinha uma fé fundamentada, uma fé genuína. Perceba aí comigo no versículo 4. Ele diz: desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então ele diz, essa igreja tem fé centralizada em Cristo Jesus. E ele agradecia a Deus por isso. Segundo lugar, Paulo agradecia a Deus porque essa igreja praticava o amor. Olha o versículo 4. Ele diz, nós ouvimos da fé que vocês têm. E ele diz, e do amor que vocês têm por todos os santos. Não era o amor apenas afetuoso, de amigos, mas aqui a palavra grega é ágape. Paulo reconhece que havia ali esta obra do Espírito Santo que levava aquela igreja a amar, e não amar apenas pessoas de perto. Diz aqui que eles amavam a todos os santos. Eles tinham um amor por aqueles que eram do Senhor e estavam fazendo a obra do Senhor em outros lugares. Que amor é esse? É o amor que o Espírito Santo dá aos filhos legítimos do Senhor. Quem ama Deus vai amar os irmãos, vai amar a igreja, vai amar ver o que Deus faz através do seu povo. Paulo agradece por este amor, reconhecendo este amor neles, inclusive no versículo 8, falando que Epáfras havia contado do amor que eles tinham no Espírito. Versículo 8. Epáfras nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então o amor daquela igreja era reconhecidamente uma obra do Espírito Santo entre eles. Sabe, amados, quando a gente percebe que o Espírito Santo está nos levando a amar pessoas do nosso lado, difíceis, a perdoar, a caminhar juntos, a nos reunir para propósito de Deus, abrir mão de vaidades, de abrir mão muitas vezes da nossa tendência ao egoísmo, ao isolamento. Então Paulo diz, eu louvo a Deus quando eu oro por vocês, porque o amor de vocês tem sido conhecido e tem sido testemunho para outros. Em terceiro lugar, Paulo agradece a Deus porque a igreja em Colossos havia ouvido e entendido o Evangelho. Versículo 6, diz aí que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho. No versículo 5 ele diz isso, e ele diz que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo mundo. Mas é no versículo 6 ainda que ele diz, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo percebeu pelos testemunhos que ele ouvia, que aquela igreja não tinha apenas crido no Evangelho como mais uma filosofia religiosa, mas que eles haviam entendido o Evangelho. Nós precisamos buscar de Deus o entendimento de quem realmente Jesus é, de quem Deus é, dos atributos, da grandeza de Deus, de como viver uma vida em Deus. Essa igreja ouviu e entendeu. Quando Jesus fala da parábola do semeador, uma parábola que os 4 evangelhos vão citar, Jesus fala daqueles que ouvem e entendem. Esses são os que têm raiz, estes vão ser aquela terra boa, produtiva. Nós precisamos entender o Evangelho, buscar compreender a palavra, buscar de Deus, buscar lendo, buscar na comunhão, compreensão da palavra. Mais uma característica dessa igreja que Paulo agradece a Deus, essa igreja reconhecia as autoridades delegadas por Deus na vida delas. Olha o versículo 7, diz assim, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Paulo então está dizendo, vocês receberam o Evangelho, ouviram, creram, não foi porque vocês são inteligentes demais, ou porque vocês experimentaram essa obra de Deus diretamente, somente através de Deus. Não, amado, Deus trabalha em nossa vida, mas Ele usa pessoas para nos instruir. Nós somos pessoas que temos que caminhar em aliança, nós temos que caminhar debaixo dessa comunhão, reconhecimento de autoridade. Amado, ser submisso é a humildade de reconhecer as autoridades delegadas por Deus.
Reconhecer que Deus usa pessoas para nos instruir, para edificar congregações, para pastorear e apacentar a igreja de maneira direcionada. Nós vivemos um tempo hoje, onde eu costumo dizer que as pessoas hoje, geralmente, elas são membros de 3 igrejas. A igreja local onde ela frequenta, a igreja virtual, que ela ouve todos e tudo, e a igreja idealizada, que a pessoa imagina como ela deveria ser. E aí nós ficamos confusos diante dessa realidade. Paulo agradece a Deus pela igreja de Colossos, porque ela era uma igreja local, que sabia quem era o seu pastor. Nós precisamos saber quem é o nosso pastor, que Deus nos deu para nos conduzir. E aí sim, debaixo de alianças que nós temos, nós vamos também ter pastores, ministérios, que vão de alguma forma acrescentar em nossas vidas debaixo da identidade e visão pastoral que nós temos como igreja local. E não ficar ouvindo tudo e todos, dispersando e se confundindo diante de direções que às vezes vêm também de homens de Deus, mas que não colaboram para a unidade do corpo e sua vida pessoal e a sua identidade como igreja local. Paulo então diz: eu louvo a Deus porque vocês têm pastor. Esse pastor não é um super pastor, não é uma personalidade super famosa, pelo contrário, ele chama este homem, como ele sempre se apresentou também. Paulo diz no versículo 7, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. É conservo nosso, é irmão, serve a Deus conosco, ao nosso lado. E amados, partindo para a nossa conclusão, Paulo, ele chama essa igreja, depois de agradecer, ele ora, melhor dizendo, para que esta igreja possa experimentar a essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? Perceba comigo a partir do versículo 9, qual é a oração que Paulo faz por essa igreja? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela igreja do Brasil? É lógico que quando a gente fala sua igreja, é uma linguagem simbólica. A igreja é de Jesus, mas nós temos uma congregação local. Qual é a oração de Paulo? Qual é a oração que nós temos que fazer por nós e pela igreja do Senhor? Primeiro, versículo 9. A palavra de Deus diz. Então podemos observar aqui qual é a oração que Paulo faz. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos orar para que nós e a igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quantas vezes a gente ora por bens materiais, a gente ora por sucesso, e eu entendo que há momentos que nós devemos orar sim para que Deus abra portas, nos capacite, nos dê recursos. Porém, se você é de Jesus e não é influenciado pela Babilônia espiritual que está ao nosso redor, você e eu devemos orar para que a gente conheça a vontade de Deus. E ter coragem de conhecer e fazer a vontade de Deus. Será que você tem essa coragem nessa manhã? Paulo está dizendo, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então não é só saber, Deus tem isso para mim, eu ouvi uma palavra profética acerca disso. Não, é que a gente transborde diariamente do pleno conhecimento de Deus. É conhecendo a vontade de Deus diariamente, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, como viver em Cristo, no nosso dia a dia, em família, no trabalho, como nós podemos, de alguma maneira, glorificar a Deus através da nossa vida. Em segundo lugar, é isso mesmo, Paulo também diz, que ele ora para que a igreja honre a Jesus através do seu estilo de vida. No versículo 10 está dizendo, Colossenses 1:10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A oração de Paulo é centralizada no conhecimento de Deus, em relacionamento com Jesus, em intimidade com Deus. Ele diz, eu oro para que vocês
transbordem do conhecimento da vontade de Deus e tenham uma vida que honre a Jesus, uma vida que glorifique ao Senhor, transbordando do conhecimento da vontade de Deus, para que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Será que a nossa vida glorifica ao Senhor? A maneira que a gente administra o tempo, o dinheiro, os relacionamentos, as pressões do dia a dia, nós manifestamos a Jesus ou nós manifestamos apenas uma religião que não transforma em nada o nosso caráter e os nossos relacionamentos? Amado, cristianismo é viver Jesus no dia a dia, é praticar Jesus no dia a dia. Isso traz frutificação, como diz o versículo 10. Dessa maneira vocês vão frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus. Você conhece a Jesus? Se você o conhece, você sabe que precisa conhecê-lo cada dia mais. Amém. Porque Ele é glorioso, a sua revelação é diária, Ele se revela de glória em glória, de fé em fé. E aí, para a gente concluir, a oração de Paulo também é para que a igreja seja fortalecida com poder e glória. Versículo 11: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência e alegria. Então, como a igreja experimenta o verdadeiro poder, glória, perseverança, paciência e alegria? Conhecendo dia a dia a Jesus, conhecendo a vontade de Deus, nós vamos sendo fortalecidos com poder e glória. O poder não vem apenas de você fazer um jejum, de ir a um monte, apenas de você receber uma imposição de mãos, ainda que estas coisas o Senhor usa para também ministrar a nossa vida, mas o poder de Deus vem através de um relacionamento diário com o Senhor Jesus e com a sua palavra, com o Evangelho. Jesus é suficiente para que a gente possa ter poder, autoridade, paciência, fruto do Espírito, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente tem essa alegria à medida que a gente conhece o Senhor, a sua glória, o seu poder, vão gerando em nós perseverança, paciência, fruto do Espírito, alegria. E amanhã nós vamos continuar o capítulo 1, vendo que Paulo vai nos mostrar uma revelação tremenda de quem é Jesus de fato. Amado, nós precisamos continuar conhecendo a Jesus. Se você não o conhece, abra o seu coração e convide a Jesus para se revelar. Se você o conhece, abra o seu coração e clame ao Senhor para se revelar mais e mais a sua vida, revelar quem Ele é e a sua vontade, para a glória de Deus. Pai, obrigado por essa manhã, que a Tua palavra possa nos despertar nesses dias, para mergulharmos mais um conhecimento do Senhor que não seja teórico, filosófico ou emocional, mas nós queremos Te conhecer, Pai, num relacionamento através do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Venha, Pai, se revelar a nós e a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Aumenta em nós a fome e sede de Te conhecer. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a sua aliança. Revela-te a nós, Jesus, para que tenhamos uma vida revestida do Teu poder, plena do Teu conhecimento, e que manifeste a frutificação, manifeste, ó Deus, ó Pai, os Teus propósitos e a Tua vontade, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.